Agora está contigo, Gustavo. Beleza, pessoal. Vamos lá. Então, basicamente, o Alberto pediu para falar aqui sobre o exame de microscopia especular da córnea em cirurgia de catarata. Eu faço córnea, então acho que é importante quem faz ou faz cirurgia de catarata ou é médico e está na parte ainda de treinamento da cirurgia de catarata. Eu acho que não tem como a gente partir para uma cirurgia sem saber examinar a córnea de forma adequada. Eu não tenho nenhuma declaração de conflito de interesses a dizer aqui. Calma aí. Bom, em relação à cirurgia de catarata, o que a gente tem aqui é que hoje a catarata é a principal causa de perda visual, segundo a Organização Mundial de Saúde. Isso é importante, porque é uma causa de cegueira que ela é reversível. E nessa pandemia a gente viu um aumento dos casos de catarata, porque o paciente acaba que, por questões óbvias, tem receio de ir até o médico oftalmologista e acaba deixando de lado a questão da catarata dele e não opera. Isso vai piorando muito a qualidade visual desse paciente. Vamos ver aqui. Anatomia do globo ocular, é importante a gente, obviamente, falar como que a córnea se insere no contexto da anatomia do olho como um todo e saber dessas relações e como que, por exemplo, essas fotos, essas imagens de microscopia eletrônica, elas mostram a entrada da lâmina dentro da câmara anterior, aonde vai ser feita a cirurgia de catarata. Então, dependendo de como é feita, se você não está utilizando uma lâmina que seja de boa qualidade, enfim, que esteja com um bom corte, essa lâmina pode não só rasgar e fazer realmente a entrada na câmara anterior, mas ela pode acabando divulsionando um pouco essa DCM, que com o movimento da própria facoemistificador na cirurgia de catarata, o cirurgião pode inadvertidamente descolar essa DCM. Não muito longe, essa semana eu atendi um paciente que foi operado por outro colega e ele pediu para eu avaliar, e foi um caso interessante. Os residentes que estão aqui nos ouvindo vão lembrar desse caso, e basicamente ela tinha feito uma cirurgia de LASIK há muitos anos atrás, e ele faz a técnica de pocket, ou seja, na incisão, ele faz uma pequena incisão em cima da incisão e fez uma hidratação do estroma para poder fazer com que a incisão fosse comprimida inferiormente. Qual foi o problema nesse caso? Provavelmente ele desconsiderou a questão que esse paciente tinha realizado uma cirurgia de LASIK anos atrás. Então, esse líquido que ele foi para o estroma, ela abriu um pertuito e fez um bolsão ali onde era o flap do LASIK, fazendo um edema na hora, ele não conseguiu mais visualizar nada e acabou que descompensou a córnea. Então, muito cuidado. Se a cirurgia for feita com uma incisão triplanar e ela estiver adequada, você não precisa nem fazer a hidratação estromal. Mas, enfim, isso é discutível também, técnicas cirúrgicas, não quer dizer que existe certo ou errado, tá? E aí, quando a gente fala, por exemplo, da anatomia corneana, é importante a gente entender todas as camadas, né? O epitélio, a membrana de Bowman, o estroma, que é a maior parte da espessura da córnea, e a membrana pré-DCM, membrana DCM e o endotélio. E quando a gente vê, por exemplo, fala da fragilidade endotelial na cirurgia de catarata, o que a gente tem são situações oculares e medidas preventivas que podem ser feitas para poder evitar uma descompensação do endotélio. Na questão de situações onde você pode entender o que está acontecendo ali, tem situações que, por exemplo, um médico residente ele tem que avaliar se é uma câmara rasa, se ele tem pouca dilatação pupilar. Essa semana eu atendi um paciente com muito pouca dilatação pupilar. Se a pressão intraocular está elevada ou não está controlada de forma adequada, ela deve ser controlada no momento da cirurgia. Se existe uma hipertensão vítrea, isso é importante. Se ela é uma órbita profunda, esse é outro fator de complicação de cirurgia, principalmente no início de uma curva de aprendizado. Então, você já viu que tem uma órbita profunda, das duas uma, ou vai ter que ser o médico mais experiente que vai operar, ou você vai ter que operar temporal, ou seja,
facilitando com que o cirurgião entre dentro do olho. Se for na via regular, que é geralmente quando o paciente está aqui, né, se entrar às 12 horas, provavelmente você vai ter mais dificuldade técnica. E aí os outros parâmetros anatômicos, como um endotélio pobre, ou seja, um endotélio de pouca qualidade, com um menor número, com polimegatismo, pleomorfismo, se ele já tem alguma doença endotelial prévia, como distrofia de fluxo, por exemplo. E quais são as medidas preventivas, Gustavo, que o cirurgião pode fazer para conseguir melhorar? Óbvio, técnica cirúrgica, aprendizado técnico, de saber de ter um repertório. Eu costumo brincar, falo para os residentes, olha, é igual você tocar num bar à noite. Quem toca num bar à noite, ele tem um repertório muito grande. Isso vai permitir com que ele consiga, em situações que a pessoa peça uma música, ele tem um repertório interessante. Então, é mais ou menos isso que o cirurgião tem que ter. Ele tem que ver bastante cirurgia para ele poder ter um repertório adequado no momento de uma complicação cirúrgica. E aí, por exemplo, o blefarostato é um fator que eu vejo muitas vezes o residente abrindo muito aquele olho, e isso faz com que haja um aumento da pressão e dificulte até a própria cirurgia de catarata. Óbvio que os insumos cirúrgicos, um BSS de qualidade, um viscoelástico, às vezes mais coesivo, quando você tem uma câmara rasa ou então uma doença endotelial, a qualidade da LIO, eu vou falar mais à frente, e a qualidade do faco emulsificador, do aparelho em si, que a gente está realizando. Então, a gente sabe que a tecnologia do torsional, ela foi uma tecnologia importante, porque ela fez com que menos energia precisasse ser utilizada para você poder fazer com que aquele fragmento e aquela catarata fosse fragmentado e aspirado. Então, você tem uma menor quantidade de líquido fazendo turbilhonamento interno na câmara anterior. Quem lançou isso foi o Infinity, da Alcon, sem nenhum conflito de interesse. E depois, hoje, a gente tem aqui já uma versão melhor do que ele consegue medir até a pressão intraocular no momento da cirurgia. A que nível nós chegamos de controle numa cirurgia de facoemulsificação. E aí, por exemplo, é importante a gente entender a questão anatômica, a barreira, né, de sódio, potássio, TPase, quando a gente tem um aumento de líquido na parte do estroma, você tem um acúmulo de ácido lático, isso foi questão de prova que vocês fizeram hoje. Então, é interessante a gente entender bem essa parte anatômica. E a semiologia da córnea, eu costumo dizer que o nosso OCT, do médico oftalmologista, é esse aparelho chamado lâmpada de Fenda, que todo paciente que chega no consultório do médico oftalmologista vai colocar o queixo à testa e a gente vai observar. E, obviamente, a gente tem que entender dessas técnicas, direta difusa, para você entender um estudo global daquele olho, a direta focal, você vai fazer uma fenda fina para saber se as estruturas, por exemplo, essa foto aqui abaixo tem um afinamento, no caso de um ceratocone, e aqui sim, a direta focal numa iluminação especular. Então, a 60 graus, a gente vai olhar, preferencialmente não na parte central da córnea, mais periférica, e dá para ver literalmente a gutata. Eu costumo dizer que o endotélio, de forma geral, a gente não vai conseguir ver tão bem. Se você consegue ver bem, provavelmente tem alguma alteração ali que mereça ser refinada. Mas os R1s, R2, R3, residentes de todos os anos, quando me acompanham, eles já estão assim, craques em ver gutata, em dar o diagnóstico de distrofia de fluxo, que muito médico oftalmologista experiente, infelizmente, às vezes não consegue, porque talvez ele não tenha sido treinado, e como é minha área de atuação, quem acaba me acompanhando tem a oportunidade de ver bastante distrofia de fluxo. Então, a gente tem outras avaliações que a gente pode ver também, não só na parte endotelial, mas na parte do estroma, e também, por exemplo, a questão da própria catarata, você identificar como é que está o cristalino e como é que está a câmara anterior, a câmara posterior, e obviamente a gente também pode ver, por exemplo, na dispersão de campo negro, ver se tem alguma alteração, e o reflexo vermelho, que é essencial para a gente poder fazer essa avaliação do quanto que você consegue refletir e ver esse reflexo vermelho enquanto essa catarata já está madura. E aí, na semiologia da córnea, obviamente, a gente tem a avaliação, essa é uma fotomicroscopia eletrônica, mas a gente tem que entender que se esse paciente tem não só o número normal de células, importante a gente saber interpretar o exame. Muitas vezes o exame pode estar alterado e não ser uma alteração real. Então, aqueles números que o exame dá, a gente precisa olhar para
para aquelas imagens e identificar se está normal ou não. Muitas vezes a imagem está normal por conta de alguma alteração na superfície ocular, a imagem foi, a contagem não foi feita de forma adequada e o número vem um número equivocado. E não dá, você tem que avaliar a imagem também, tá? No banco de olhos, esse não é o tema da aula, mas é basicamente a mesma coisa que a gente faz, essa avaliação lá no banco de olhos. E aqui um exame que a gente tem no consultório de microscopia da córnea. Então a gente consegue no CD, que é o Cell Density, contar o número de células, o CCT, que é o Corneal Central Thickness, que é a espessura central da córnea, medir essa espessura. Lembrando, essa espessura ela não é tão precisa quanto, por exemplo, um paquímetro ultrassônico, ou até mesmo, em alguns casos, se não tiver nenhuma alteração tão importante de transparência, um tomógrafo de córnea, entre eles um Pentacam, por exemplo. Então, esse exame aqui, se o paciente tiver uma distrofia de Fuchs, muito provavelmente eu vou pedir uma paquimetria ultrassônica, que vai ter uma qualidade melhor. E aí a gente consegue identificar quantas células hexagonais, ou seja, de 6 lados, que é o que devem ter as células endoteliais, esse paciente tem, quantas células de 5 lados, e a gente consegue entender melhor esse perfil. Tudo isso o exame dá, tá? Então, por exemplo, a gente entende essa paciente aqui, ele fez uma cirurgia de catarata, provavelmente perdeu muita célula endotelial, manteve uma córnea transparente e tem 1000 e poucas células. A gente mais ou menos tem como conhecimento que abaixo de 1000 células e especialmente abaixo de 700 células, essa córnea já se coloca em risco de começar a ter edema. Então não quer dizer que esse paciente vai precisar de um transplante de córnea ou um transplante endotelial de córnea. Mas a gente precisa orientar esse paciente que em algum momento ele pode perder mais células e a córnea deixar de ser transparente. Tá? Isso é muito importante. Gutata. Então, lembrar que gutata não é distrofia de Fuchs. Gutata é uma alteração que pode ficar sendo única e isolada e não evoluir para uma distrofia de Fuchs. Só que você tem outras alterações, como espessura da DCM e outras alterações na córnea e na própria confluência dessas gutatas, a gente aí sim tem a questão do diagnóstico da distrofia de Fuchs, como é o caso da imagem aqui, que a gente tem uma imagem de um olho que tem o Fuchs e o outro olho que já fez o transplante endotelial de Isaac. Em relação rapidamente à distrofia de Fuchs, 4%, vou repetir, 4% da população nos Estados Unidos, acima de 40 anos, tem a distrofia de Fuchs. Isso é muita gente. No Brasil, infelizmente, a gente não tem os dados estatísticos de forma correta, mas o que eu vejo, obviamente, eu sou especialista nessa área e essa é a minha área de atuação, distrofia de Fuchs. Eu tenho viés, então pacientes acabam me procurando e outros colegas me indicando, mas com certeza essa é uma doença subdiagnosticada. E para você que quer aprender a fazer cirurgia de catarata, você tem que saber fazer o diagnóstico. Até para poder depois encaminhar para o especialista ou você mesmo tratar, se você porventura também for se aventurar nessa questão de cirurgia de córnea, mas é importante orientar esse paciente que ele tem essa alteração. E por que isso é importante, Gustavo? Edema de córnea, esses pacientes geralmente vão ter, e a gutata, que são as excrescências, elas, na verdade, elas abrem um espaço entre uma célula endotelial e outra, e parte desse meio aqui alterada vai entrar formando essas pequenas invaginações. Então, esse paciente vai ter um aumento de espessura de DCM, um raise subepitelial pode acontecer e isso é sinal de gravidade, de que ele está fazendo um edema subclínico. Naquele momento pode não estar fazendo edema, mas ele já está com raise subepitelial, muito provavelmente esse paciente está descompensando. Então, essas gutatas fazem o paciente ter muita fotofobia. A gente pode ver nessa imagem aqui que a luz ela sofre uma difração, então ela reflete. Esses pacientes vão se queixar de perda de qualidade visual. E muitas vezes essa perda não vai ser só por conta da catarata, ela vai ser também por conta da distrofia de Fuchs. E esses pacientes, geralmente, eles fazem 20/25, 20/20, 20/30 de visão. Não impacta de forma tão importante a questão da visão de longe, mas mais a visão de perto. Mas a qualidade visual desses pacientes ela é comprometida. Tanto é que essa imagem, por exemplo, que é um artigo publicado no JAMA, ele é de um paciente do Hopkins, do nosso grupo lá, e essa paciente foi submetida a cirurgia de catarata nos 2 olhos e cirurgia de transplante endotelial apenas em um olho. E ela, de forma espontânea, chegou lá no serviço e falou, olha, eu operei catarata nos 2 olhos e transplante endotelial só num olho.
ela pegou uma foto da Grand Station de Nova York e como ela trabalhava com manipulação de imagem, Photoshop, ela fez por conta própria e falou, olha como é que eu enxergo no olho que eu fiz a catarata, mas não fiz o transplante endotelial. E ela fez essa imagem acinzentada. E é óbvio que isso não tem valor estatístico, é uma percepção visual de uma única paciente, mas isso mostra para a gente que, muitas vezes, o cirurgião de catarata ele negligencia o diagnóstico de distrofia de Fuchs. E ele fala e toma para si falando, não, vamos operar a catarata e ponto, vai ficar melhor. Óbvio, se você tem a catarata, vai ficar alguma coisa melhor. Mas aí tem alguns pontos que a gente vai conversar mais à frente, que é a descompensação de córnea, e no Brasil existe uma fila de transplante de córnea, e o segundo ponto importante é que esse paciente vai manter uma perda de qualidade visual. Então é importante a gente identificar o problema para muitas vezes tratar esse paciente junto com o especialista de córnea, nem que seja só acompanhando, mas pelo menos esse paciente entender que tem algo ali que pode porventura piorar em algum momento. E esse cirurgião de catarata tem que pensar em alguns pontos, que eu vou falar mais à frente, que é o tipo de lente intraocular e o cálculo da lente intraocular. Quando a gente fala de Fuchs e catarata, por exemplo, numa cirurgia combinada, a gente aqui tem a imagem, tá? E a gente consegue entender, por exemplo, no Pentacam, que o estudo também de paquimetria, do Pentacam e de topografia, isso é importante para a gente poder até, muitas vezes, como a Renata falou, entender qual a melhor lente intraocular. E aí, quando eu estava nos Estados Unidos fazendo meu pós-doutorado, eu lembro de uma paciente que chegou no consultório e falou, Dr. Albert Jung, que era o meu orientador, eu tenho catarata, eu tenho distrofia de Fuchs e eu não quero usar óculos depois da cirurgia. Ela acabou a consulta e eu perguntei para ele, como é que você faz isso? Porque, não, eu faço os cálculos e tal. Eu falei, tá bom. Juntei alguns prontuários e falei, olha, não está batendo. O seu cálculo está um pouquinho fora do target que você está imaginando. E a gente fez um trabalho onde a gente reuniu pacientes com distrofia de Fuchs submetido a catarata, ou seja, cirurgia tríplice, né? Catarata e transplante endotelial de córnea e implante de lente intraocular. E a gente conseguiu otimizar a fórmula, basicamente, mostrando que esses pacientes que fazem a cirurgia de transplante endotelial, a gente tem que fazer uma densimetorrex. Lembra, o Fuchs tem a gutata. Só colocar o transplante endotelial ali e fazer a catarata não vai resolver. As gutatas, a PCB é muito espessa. Então, você tem que fazer a densimetorrexis, tirar essas células endoteliais, ou seja, 10 micras, colocar células novas. Nesse caso, o trabalho foi feito com a técnica de Dzaek, vai um pouco de estroma, bolha de ar, e aí já foi feita a cirurgia de catarata no mesmo tempo cirúrgico, o paciente vai para casa. E aí o que a gente percebeu? Um próprio estudo do próprio Dr. Albert Jung, ele fez em coelhos só Decimetorrex. Fazendo essa Decimetorrex, já se causava 0,4 dioptrias de hipermetropia. Ou seja, fazendo com que a DCB, que é bem elástica, fosse descontinuada na parte, como se fosse um círculo, na parte central da córnea, 0,4 era causado. E aí a gente vai entender assim, tá bom, mas o que mais pode causar a hipermetropia no transplante endotelial, Gustavo? E por que eu tenho que saber disso se eu só quero fazer catarata? É porque se você mais à frente, esse paciente for descompensar, a gente não quer que ele fique hipermétrope. Provavelmente é melhor que ele fique míope. E aí é melhor deixar um pouco mais míope. E a gente vai chegar já nesse dado aí. Mas, por exemplo, por que quando vai cortar no microcerátomo, na técnica de Dzaek, faz-se uma hipermetropia? Falei uma hipótese, que é a própria Decimetorrex, e a outra é o perfil de espessura do enxerto. Então, vamos imaginar que essa imagem aqui é de uma córnea que vai ser cortada pelo microcerátomo, onde é feita um flap, e esse flap, como se fosse do LASIK, ele sai fora. O que tem embaixo, que é um pouco de estroma e o endotélio, é o que se vai colocar no olho do paciente, que é o enxerto. E aí percebam que tem um formato de lentícula, ou seja, não é totalmente na mesma espessura. As bordas são mais espessas, tá? Isso vai ser importante, obviamente, essa é um exame de OCT numa cirurgia muito antiga, onde essa borda ficou muito espessa. Hoje em dia não é assim, fica uma espessura muito menor, mas de certa forma causa sim uma hipermetropia. E aí aqui é a imagem da cirurgia em si, onde se coloca a córnea, mede-se a espessura, eu tiro o epitélio, depois de tirar o epitélio, faço o corte com o microcerátomo. Após fazer esse corte, a gente coloca aquela lamela dentro do olho do paciente para poder
fazer o transplante endotelial. Esse é o resultado final, depois da bolha. Então, essa indução da hipermetropia, ela é importante a gente entender. Geralmente vai induzir em torno de -1 e em torno de mais uma ou mais duas dioptrias. O que eu faço na minha prática diária? Hoje eu já tenho mais ou menos o quanto que eu consigo fazer, então eu já calculo mais ou menos esse paciente, quando ele vai fazer uma cirurgia tríplice, para -1,5 dioptria. Ou seja, eu deixo esse paciente com -1,5 dioptria para ele poder ficar mais míope e logo em seguida poder entrar um enxerto, se for um DISAEC, se for um DIMEC menos. Até lente tórica dá para se colocar. Eu não gosto, porque eu sei que esse paciente pode um dia descompensar aquele DIMEC e precisar ir para um transplante penetrante. E aí aquela lente tórica que vai estar num olho que vai ter que ir um transplante penetrante vai complicar a refração desse paciente. E aí tá bom, Gustavo, o que a gente tem aqui de literatura que a gente pode entender para distrofia de Fuchs, por exemplo, cirurgia combinada. Existem vários relatos na literatura que antigamente no transplante penetrante se recomendava. Se você tem mais 600 micras nessa córnea, a gente já poderia indicar uma cirurgia tríplice. Depois mudou-se o critério, mais 640, enfim. E tem alguns trabalhos mostrando para transplante endotelial ponto de corte 630. Eu realmente não utilizo esse ponto de corte apenas espessura. Eu acho que são outros parâmetros como visão, como que está o perfil da córnea, do endotélio, que é importante. E aí, se a gente entender que a disfunção endotelial associada à catarata e a idade desse paciente é importante, então, se, por exemplo, paciente que tem mais de 50 anos e tem um Fuchs avançado, geralmente a gente vai indicar a cirurgia de catarata também, porque com mais de 50 anos, provavelmente vai evoluir rápido essa catarata, tá? Mas é seguro fazer também apenas o transplante endotelial, por exemplo, de MEC, em pacientes com menos de 50 anos. A taxa de descolamento é maior? Não, ela é igual tanto na tríplice como na cirurgia, por exemplo, uma cirurgia que é só feita a cirurgia de transplante endotelial. E aí é importante a gente entender, esse paciente tem menos de 3 milímetros de ACT, ou seja, em câmara anterior, se ele tem menos de 3 milímetros, ele tem uma câmara intermediária para rasa. E aí, principalmente o médico que está aprendendo, ele tem que ficar atento. Não lembro desse paciente, se a câmara... Olha lá no exame do L-Master. Nesse exame, você vai conseguir ver qual é o parâmetro da câmara anterior dele. E se for uma câmara muito rasa, talvez não seja um paciente adequado para o início de curva de aprendizado. Qual a lente intraocular para o médico que quer operar uma cirurgia de catarata? E provavelmente esse paciente tem baixo número de células ou ele tem uma distrofia de Fuchs. Você tem que escolher uma lente hidrofílica. Desculpa, uma lente hidrofóbica. A lente hidrofílica, que vem naquele líquidozinho, vou dar um exemplo, lente da Zeiss, por exemplo, que às vezes utiliza, e Bausch Lomb também tem, enfim, várias marcas têm lentes hidrofílicas. Essas lentes vão em contato com o ar opacificar de forma muito fácil. Então, se você já vê que esse paciente tem um endotélio frágil ou tem uma distrofia de Fuchs, você vai preferencialmente indicar uma lente que seja hidrofóbica, tá? Que ela vem seca. Isso faz uma diferença tamanha para esse paciente. Porque mesmo que você não vá fazer o transplante endotelial agora, daqui a 10 anos ele pode descompensar e não vai ter que explantar aquela lente com risco de outras complicações, tá bom? Isso é muito importante. E aí aqui embaixo o cálculo que geralmente eu acabo fazendo, se eu faço a técnica de Zaek, eu programo ele para ficar negativo, míope de menos 1,5. Se eu for para um DMEC, geralmente menos 0,25, menos 0,50, tá? Em relação Fuchs e cirurgia de catarata, a gente tem duas técnicas cirúrgicas, o de Zaek vai um pouco de estroma, o de MEC só a DCB e o endotélio, isso aí eu já falei anteriormente. Falando aqui um pouco da técnica de Zaek, ela é a mais realizada nos Estados Unidos até o momento atual, ela tem uma alta reprodutibilidade, geralmente casos desafiadores, pacientes vitrectomizados, enfim, vale a pena utilizar essa técnica, paciente com tubo. A córnea do ouro, como eu mostrei, ela é preparada no microcerátomo. Eu preciso de ter uma incisão maior, então muitas vezes essa questão do astigmatismo ela não vai ser tão precisa quanto no DMEC, por exemplo, e ter uma realização um pouco mais lenta,
quando comparado ao DMEC, que é só DCB e um endotélio. Então, quando a gente fala da cirurgia combinada de Isaac, o slide que está repetido, e em relação ao DMEC, no DMEC eu faço uma incisão como se fosse a incisão da cirurgia de catarata, não preciso ampliar, é 2,75. Tem algumas dicas em relação ao viscoelástico, preferencialmente cicoesivo, a cápsula Rex ser de 4,5 a 5, tá? Porque no momento da manipulação, bolha de ar, essa lente não ficar subindo e descendo. A gente precisa fazer uma iridectomia inferior porque a bolha de ar da cirurgia pode ir para trás da íris, causando um bloqueio pupilar. Centralizar o enxerto é importante para não ficar deslocado. A questão de verificar a presença de se tem alguma DCM residual. Lembra, no DMEC é só a membrana de DCM e o endotélio. Se você tem ainda naquele espaço algum resquício de DCM, pode fazer uma pequena elevação e facilitar o descolamento. E aí, na técnica de DMEC, a gente preferencialmente vai utilizar um doador com mais de 50 anos, porque a DCM é menos elástica, tá bom? Aqui só mostrando, né, exemplificando a cirurgia, um artigo que a gente publicou, facilitando a técnica de transplante endotelial, o DMEC. O pré e pós-operatório, esse é um paciente médico, um colega, enfim, aqui no pré-operatório, como que o distrofia de Fuchs impacta diretamente, e depois de fazer a cirurgia de catarata e transplante endotelial, o OCT, a imagem aqui, como que ela restaura totalmente a córnea, né? Então, você não tem aquelas questões do Isaac. Enfim, eu sempre gosto de falar da importância da doação de córneas. Eu sou responsável pelo banco de olhos aqui do Rio, então acho que é meu dever sempre comentar, falar e dizer da importância que nós médicos temos de levar essa bandeira à frente, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Dúvidas, perguntas? Não quis me estender muito aí, era mais uma passada mesmo. Todos sabendo tudo. Renata? Ô, Gustavo, é muito bom assistir suas aulas. É bem difícil para quem não faz córnea, né? Esses tipos diferentes de cirurgia. E cada vez que a gente assiste um pouco